Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a terceira e última parte da lição de número 5 da revista da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre, que é o último trimestre, o quarto trimestre do ano, nós estamos estudando sobre missões transculturais, evangelização, pregar o evangelho até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então nós estamos aprendendo até aqui, ou melhor, relembrando que o maior, mais importante papel da igreja, dos cristãos de um modo geral no mundo todo, é a evangelização, é levar a mensagem de Jesus Cristo à vida das pessoas. Então, esse deve ser e sempre será o maior intuito do Senhor Jesus ao chamar a mim e ao chamar você também. Então, cada um de nós precisa se atentar para essa responsabilidade. E aí a lição de número 5, ela diz o seguinte, uma perspectiva pentecostal de missões. E está escrito aqui na Verdade Prática o seguinte, o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. E aí eu faço uma pergunta, e por que não está acontecendo esse derramar do Espírito Santo? E talvez você vai me perguntar assim, mas Eduardo, como assim não está acontecendo esse derramar? Meus irmãos, se a gente parar para pensar e entender que se realmente estivesse acontecendo, vou dar um exemplo aqui no Brasil, um real derramamento do Espírito Santo na população, no povo cristão, de um modo geral aqui, que crê nesse derramamento, né? E que esse derramamento realmente fosse efetivo, eficaz e realmente verdadeiro, o Brasil não estaria nesse caos moral que nós vivemos atualmente, de um modo geral. Porque a religião, os ensinos bíblicos, querendo o povo lá do mundo, quem não acredita, querendo ou não, a Bíblia, os ensinos bíblicos, eles servem como direcionamento para a organização ou reorganização de uma sociedade, para que as pessoas aprendam a questão do respeito aos limites, aos direitos do cidadão, de um e de outro. Sempre pelo ensino bíblico, nós vamos entender isso. Agora, tem muita gente que quer ir contra a Bíblia, a realidade é essa, e eu estou falando disso, dessa gente aqui no Brasil, tá? Estou abrindo esse comentário porque é necessário. Porque quando as pessoas vão contra o ensino da Bíblia, na verdade, muitas delas, ou a grande maioria delas, estão sendo influenciadas por ideologias mundanas, satânicas, horripilantes, que querem ver o homem de uma maneira depravada, sórdida, jogado na sarjeta, no meio das drogas. Por isso que eles querem negar a Bíblia. Porque a Bíblia, afinal, nós como cristãos, nós cremos taxativamente que a Bíblia é a palavra de Deus, não é um livro qualquer. Então, quem realmente tem um encontro ou sente, participa desse derramamento do Espírito Santo na sua vida, há uma mudança de vida dessa pessoa. Há uma mudança. Então, deveríamos ver no Brasil, se nós realmente temos no Brasil um país, vamos dizer assim, avivado, uma igreja avivada e essa coisa toda, nós deveríamos ver esse movimento, né? Como um romper, que em todas as formas o povo de Deus está unido, principalmente para pregar o evangelho, para trazer mais pessoas ao conhecimento dessa palavra. Nós deveríamos estar fervorosos em relação a essa mensagem, a levar a mensagem às pessoas. Mas você vai concordar comigo que não é isso que a gente vê na atualidade no Brasil. Não é isso que a gente vê. Então, vamos lá. Essa lição,
ela está dizendo que o movimento pentecostal, ou o derramamento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a revelação no Espírito Santo, ele eu já falei isso num outro vídeo, a mola propulsora para que a igreja, os cristãos, cada um que tem o Espírito Santo, seja motivado a compartilhar essa verdade de Deus com as pessoas. Então, é isso que essa lição está trazendo. Ela está falando, nós falamos da primeira parte, falamos da segunda, e que a gente entendeu que, através do movimento pentecostal, que os discípulos ali no começo, e depois a igreja nos séculos passados, continuaram pregando o evangelho, porque estavam revestidas de poder e ousadia para isso. Essa é a verdade, né? É a verdade. Eu concordo, né, aqui com o que o comentarista coloca, e você certamente deve concordar. E o ponto 3 da lição vai falar o seguinte, ó, como se dá essa ação do Espírito Santo e a obra missionária. Ele dividiu aqui em 3 subtópicos, que eu vou ler algumas partes e a gente vai trocar uma ideia rápida aqui. Mas antes disso, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal. A gente tem visto que muitas pessoas têm acessado o canal, assistido os vídeos, mas elas ainda não se inscreveram no canal. É fácil para você se inscrever. Tem um botão aqui, quando você clica no botão se inscrever, vai pedir para você fazer um login. Você tem que ter, é claro, obviamente, um e-mail do Gmail para você então fazer esse login, e quando você estiver logado nesse e-mail, na conta do Google, né, que é a mesma do YouTube, então você vai poder se inscrever, deixar um comentário e deixar o seu like, deixar o seu gostei, se você realmente gostar do conteúdo. Faça isso, é um esforço, pode ser um esforço muito grande para você, mas para nós ajuda muito a divulgação, o crescimento do canal, e obviamente que outras pessoas vão receber essa palavra, e outras, né, que nós traremos aqui. E para mim é um prazer muito grande poder falar da palavra de Deus com vocês aqui. Esse aqui é um meio que eu achei, né, para toda semana estar falando um pouquinho sobre a Bíblia. Então, nos ajude aí, se você puder. O ponto subtópico 1 diz o seguinte: a função do Espírito Santo na obra missionária. Dentre muitas funções do Espírito Santo, estão a de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Lembrando aqui que isso aqui não se dá somente para quem recebeu ou crê no batismo no Espírito Santo com o falar em línguas, em outras línguas, tá? Quem recebeu o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus Cristo, na atualidade, tá? Na atualidade, Jesus, ele voltou e ele prometeu aos discípulos, ó, eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Consolador, que vai estar com vocês. Então, independente da pessoa ter, eu sou batizado com o Espírito Santo, então eu posso evangelizar. Pode. Eu não sou batizado com o Espírito Santo, então eu não posso evangelizar. Mentira, você pode evangelizar também. Você tem o Espírito Santo que vai mover você, tá, à evangelização. É para isso que você tem o Espírito Santo, principalmente. O Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fosse a evangelização. E esse ponto aqui, para mim, é a maior pancada na igreja, né? É claro que a carapuça vai servir para algumas, né? Não para todas. Não vamos generalizar. Não estamos aqui para generalizar e nem apontar. Mas está fazendo aqui um comentário interessante. Que ele disse aqui que o Espírito Santo, ele orientou aos discípulos, aos apóstolos aqui, para que eles não ficassem muito envolvidos com questões, com problemas sociais, mas sim se empenhasse única e exclusivamente a divulgação do evangelho, da evangelização. E ele colocou uma referência aqui de Atos 6, 1, do 1 ao 4. Isso aqui fala quando os apóstolos ali já tinha muita gente seguindo eles, né? Então eles se viram com uma dificuldade.
eles tinham que separar um tempo para estudar a palavra, para que eles tivessem mais ousadia e conhecimento para pregar a outras pessoas, e outras questões, eles nomearam outras pessoas para cuidar disso. É isso aqui, esse texto fala disso. E aí foi quando nomearam lá os diáconos e tal, para ajudar nesse trabalho. Mas o principal foco dos apóstolos, dos enviados, né, era a pregação do evangelho, levar o evangelho a outros cantos. Então tá aqui duas coisas que nós aprendemos nesse subtópico 1. Vamos para o subtópico 2. O Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Isso é fato, né? E aí diz assim, ó, nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Então, essa instrução do Espírito Santo é importante e ela é efetiva e eficaz na vida de todos aqueles que se propuserem a pregar o evangelho. Então, assim como o comentarista ressaltou aqui que o Espírito Santo atuava na vida dos apóstolos, orientando-os, um ponto aqui, eles também tinham que se esforçar para aprender. Então nós, para efetivamente cumprirmos essa missão de levar a palavra de Deus, nós precisamos aprender e se dedicar ao aprendizado. Não adianta ficar nessa coisa de que só o pastor, o presbítero, o diácono, o líder, não sei quem, o evangelista, o missionário, só eles não, irmãos. O chamado é para todos. Quando tem lá em Marcos 16, segura aí, quando tem lá em Marcos 16 a orientação, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele fala ali para todos aqueles que estão seguindo a ele. Todos. Claro que tinha os principais, os apóstolos que tinham a responsabilidade primária ali. Mas ele fala para todos. E se nós formos trazer isso para cá, em nenhum lugar da Escritura, mesmo depois desse imperativo de Jesus para ir e pregar o evangelho a toda criatura, se nós formos examinar na Bíblia, nós não veremos em nenhum local da Bíblia algo dizendo que somente os pastores, presbíteros, diáconos, missionários, evangelistas que devem evangelizar. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Se tiver, eu não sei ainda. Se você sabe, aproveita e coloca aqui nos comentários que eu quero aprender. Porque as pessoas ficam com essa paranoia, se a gente pode dizer assim, de que não evangeliza, eu não sei evangelizar. Você não sabe porque você não quer aprender. E automaticamente, se você se dispor a aprender, você vai ter um ajudante que ele é especialista, muito mais do que qualquer um outro ensinador, que é o Espírito Santo. Então, o ponto 2, a gente entendeu que é o Espírito Santo que capacita as pessoas. O subtópico 3 diz o seguinte: Deus age por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo escolhe, o Espírito Santo separa, o Espírito Santo é quem capacita, ensina, orienta, e é através do Espírito Santo que Deus age na vida de toda e qualquer pessoa que se propuser a pregar o evangelho. Então, diz assim, ó, ele mostra, o autor aqui, Antônio Gilberto, que é o citado pelo comentarista, ele fala que o Espírito Santo na obra missionária, ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. Olha o que eu disse aqui, eu repeti. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Agora eu pergunto para você, a sua igreja evangeliza? A sua igreja tem um trabalho sólido de ensino sobre evangelismo, sobre ensinar as pessoas como falar do plano de salvação de Deus através do Senhor Jesus para a humanidade? Tua igreja faz isso? Você acha que isso é prioridade? Tem sido eficaz na sua igreja?
Se sim, coloca aqui nos comentários. Agora, se não, a gente precisa acender um alerta aí. Porque a realidade, irmãos, pelo menos eu entendo assim, que depois de todo esse trimestre falando sobre evangelização até os confins da terra, o povo de Deus, que estão estudando, claro, né? A revista da CPAD, que são na sua maioria as Assembleias de Deus, sejam elas tradicionais ou suas ramificações, não importa, se estão estudando isso aqui, esse tema, as igrejas, no ano que vem, ou já para o final desse ano, devem estar com o foco direcionado a dar prioridade à evangelização. Senão, todo o ensino desse trimestre será em vão, porque uma coisa é você ficar falando sobre missões transculturais. Eu apoio, eu concordo, é interessante, nós vamos aprender muita coisa aqui, e eu já falei e quero já, desde já, orientar você. Procure se inteirar um pouco mais a respeito de missões transculturais, os sites que eu falei aqui, principalmente o Missão Portas Abertas, que é importantíssimo. Tenho aprendido muito e tenho, assim, me orientado a respeito de missões na questão das minhas orações. E, assim, irmãos, é cada história que a gente fica impactado com essas coisas. Mas, enfim, nós aprendemos aqui nesse subtópico, nesse tópico 3, que o Espírito Santo, a função do Espírito Santo na obra missionária, o Espírito Santo capacita e Deus age por meio do Espírito Santo. Por quê? É o Espírito Santo, a Bíblia diz, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo precisa de nós para irmos e pregarmos o Evangelho para as pessoas. Eu estou pensando, irmãos, em fazer aqui alguns vídeos, quero pegar um dia da semana e fazer alguns vídeos aqui falando sobre essa questão de evangelização. E talvez fazer até um treinamento que eu aprendi e passar, e a gente ir trocando algumas experiências a respeito dessa questão de evangelização, como nós poderíamos chegar para as pessoas e, sei lá, tentar montar um cronograma para a gente falar sobre a evangelização. Então, se você acha isso interessante, deixa um comentário aqui, porque aí a gente vai saber que vocês também têm interesse em aprender sobre isso, sobre evangelização. Então, concluindo aqui, diz o seguinte, ó, tudo isso, a conclusão, tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário ou de evangelização, que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária ou de evangelização no século XXI. Então, irmãos, terminando aqui, a realidade é o seguinte, fica uma pergunta para nós. Nós seremos, depois disso tudo, negligentes ou vamos se posicionar numa questão de, pelo menos, querer aprender um pouco mais sobre evangelismo? Porque, assim, eu estou com uma revista aqui nas minhas mãos e ela tem alguns dados que são interessantes sobre o campo missionário. É até uma revista Graça, Show da Fé, que é do pessoal lá do missionário R.R. Soares. Essa revista aqui é minha sogra que conseguiu e eu peguei para ler e eu achei muito interessante. Por quê? Porque ela traz aqui, em uma determinada área da revista, tá? Algumas coisas, alguns comentários, notícias sobre o campo missionário. E eu vou ler uma aqui para vocês, sobre principalmente o país que é uma ditadura, é um país extremamente fechado ao cristianismo, e aqui tem alguns dados sobre esse país e algumas coisas, que esse país é a Coreia do Norte, que é uma ditadura comunista que domina lá aquele país. Então diz assim, ó, olha o que aconteceu lá. Talvez você não saiba, mas é isso que ditaduras comunistas elas querem fazer com o cristianismo. Porque o cristianismo é a força, é a única, vou dizer assim, força que espiritualmente pode bater de frente com o comunismo. E como eu ouvi um professor, que é o professor Tassos Licuro, procura ele lá no Instagram, no YouTube, ele é um barbudão, ele é
um camarada muito inteligente, e ele falou de forma clara: o comunismo é uma religião satânica, ou é uma ideologia satânica, que tem como intuito destruir, acabar com o cristianismo. É só isso que é o comunismo, o socialismo, essa porcariada toda aí. Então, para ficar claro, então lá, olha o que aconteceu, tá aqui na revista. Ó, um bebê de apenas 2 anos foi condenado à prisão perpétua na Coreia do Norte, nação asiática de 26 milhões de habitantes. Por que ele foi preso? Porque na casa em que ele residia com os pais havia uma Bíblia. E aí está dizendo aqui, ó, que esse caso foi histórico. Aconteceu em 2009. Mas consta na mais recente edição do relatório sobre liberdade religiosa do Departamento de Estado norte-americano. Segundo os dados, aproximadamente 70 mil cristãos e seguidores de outras religiões estão presos na Coreia do Norte, apenas em razão da fé que professam. Isso é um exemplo do que o comunismo faz com as religiões cristãs ou que se assemelham ao cristianismo. Só para a gente ter um adendo, se você ficou impactado, lembre na sua oração de orar pelos os missionários que estão lá, até mesmo presos, escondidos, disfarçados e de alguma maneira passando por privações terríveis por conta de pregar o evangelho. E eu e você estamos de boa aqui no Brasil, achando que nós estamos sendo perseguidos. Enquanto nós temos toda a liberdade, por enquanto, se nós não deixarmos essa peste que é o comunismo dominar o Brasil, nós não podemos. E os cristãos, é por isso que eu falo e vou continuar falando aqui no meu canal. Os cristãos precisam começar a entender o que é essa ideologia. Ou aqueles que se dizem cristãos, né? Porque, para mim, essa é uma realidade minha hoje. Se alguém se reconhece como um cristão e apoia o comunismo ou reconhece o comunismo como algo bom, esse camarada ou ele é mau caráter ou ele nunca foi cristão, não conhece nada de Bíblia. Ponto. Essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, pois muito bem, se quiser colocar aqui no comentário, coloca no comentário que vai ser interessante para nós. No mais, irmãos, lição de número 5. Não deixe de ir à escola dominical, tá? Vá, tire suas dúvidas com o seu professor, pergunte, fale sobre outros países que estão lá com dificuldades nessas missões transculturais. E numa próxima oportunidade nós vamos trazer mais informações sobre esse campo missionário, algumas coisinhas, né, que estão acontecendo em outros países aí, que são principalmente de religiões islâmicas, tá? Que elas são terríveis. Mas nós vamos falar em outro vídeo, não agora. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, deixe um comentário aqui para você falar para mim o que você achou, o que você acha sobre tudo isso. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.